Responsabilidade espiritual, movimento da vida e o perigo de parar no equilíbrio. Olá, eu sou Cláudio Gomes, professor, palestrante, psicoterapeuta holístico e pensador. Já vai deixando seu like maroto aqui, ajudando, né? Se você é novo no canal, se inscreva aí e me ajude a difundir ainda mais o despertar da consciência através de conteúdos que eu trago aqui como esse. Muito obrigado. Let's go, vamos lá. Vamos falar hoje do protocolo, como você pode ver aí, né, de Xangô 6.19. Esse é um protocolo, alguns falam de a carta, né, dentro da constelação dos orixás que eu trabalho, a constelação universal. Talvez você está chegando agora, que negócio é esse, Cláudio? Constelação? Essa é uma imagem da constelação universal dos orixás, tá? Eu trabalho com constelações específicas, né, de um orixá determinado. Essa é a mais abrangente, que engloba tudo. Aqui são os pontos de consciência, são mais de 270, cada quadradinho desse é um protocolo, né? Que conforme vai ser, o cliente vai ser atendido, é feito o sorteio ali, ou escolhido deliberadamente de acordo com o combinado entre terapeuta e cliente. E aqui a minha habilitação, né? Habilitado a trabalhar com essa terapia, Cláudio Gomes, e é fantástico. Então, se você chegou agora e não sabe o que é Constelação Universal dos Orixás, essa é a imagem da nossa constelação, com mais de 200 protocolos, né? Onde nós usamos a figura arquetípica dos orixás para trazer o entendimento para a vida. Claro que esse protocolo que você vai acompanhar aqui comigo, esse aprofundamento, ele é de uma forma aberta, geral. Quando o atendido vem passar comigo, né, uma consulta terapêutica, é claro que o desenrolar, o falar aqui vai ser específico para aquela área que o cliente está trazendo, né? Relacionamento, saúde, emocional, enfim, aqui é de uma maneira geral. Mas vamos lá, para de enrolação, vamos lá então falar desse protocolo como você está vendo aí na tela, né? Então, esse protocolo, ele é de uma altíssima complexidade vibracional. Porque ele une, por um lado, o Xangô não equilibrado, que tenta controlar a justiça. Para quem não sabe, Xangô é o orixá da justiça, né? A ordem e o fluxo. E por outro, o Mulu, paralisador, que lida com a morte simbólica, cicatrização e limites do destino, tá? Camada 6, como nós estamos vendo aqui, é a camada da espiritualidade, certo? Onde tudo deveria ser transcendência, mas aqui se revela num ponto crítico que nós vamos entender. Então, o espírito teme avançar. Xangô quer equilíbrio. Omulu quer verdade. E a camada 6 quer o quê? Verticalidade. Espiritualidade quer conexão com aquilo que transcende, com Deus, com todo, com a força cósmica, né? E aí tá tendo um problema aqui entre esses divergentes. Então vamos lá. O problema aqui é que quando Xangô não equilibra, Omulu paralisa. E o espírito fica preso numa espécie de equilíbrio morto, tá? Numa estabilidade que não evolui, na verdade. Então esse protocolo, ele revela exatamente isso. E nós vamos aprofundar agora, vou aprofundar aí com você, preste atenção aí na tela, você pode acompanhar comigo. O ponto de consciência número 1, ele diz o seguinte: estar em equilíbrio é quando as forças estão em sincronia, certo? Não é estabilidade, não é calmaria contínua, não é ausência de problemas. Equilíbrio espiritual é movimento, é ressonância, é fluxo, é ajuste, é maturidade vibracional. O desequilíbrio de Xangô nasce quando a pessoa acredita que só posso estar bem quando nada sai do lugar. Mas não é assim. E o Mulu paralisa exatamente nessa postura. Quando você acha que está bem só quando não sai do lugar. Ele ensina que equilíbrio é movimento sagrado, não congelamento. Certo? E o ponto de consciência número 2, como você pode ver aí, diz o seguinte: não se apegue à sua vida equilibrada hoje. Amanhã não estará, pois a vida é movimento. Fantástico esse ponto de consciência. Esse ponto ele é extraordinário. Xangô não equilibrado tenta fixar o estado que considera ideal, né? Mas ao fixar, ele cristaliza. E ao cristalizar, o Molu paralisa. E quando paralisa, o espírito fica estagnado, certo? O apego ao equilíbrio atual é um dos maiores erros espirituais.
esse apego de achar que para eu ser espiritualizado, iluminado, uma pessoa desperta, a minha vida não pode ter nenhum momento de caos, de problema, vou ser perfeito. Calma, você está na Terra ainda. Esse é o momento de aprender, isso é uma dádiva. Você não passou para outro plano ainda. Ou se foi, voltou, está aqui, aí, agora, é o tempo de aprender. Não vai ser só calmaria a sua vida. De onde você tirou essa ideia? Altos e baixos virão sempre, tá? Então, o Mulu aqui, nesse protocolo, ele lembra que tudo que para apodrece. Lembra da água parada, mosquito da dengue? Tudo que não muda adoece, tudo que você tenta congelar, a vida vem e quebra. E às vezes de uma maneira bem dura, né? Então, a vida é movimento. E o movimento é justiça divina. Guarda isso aí para você, tá? A vida é movimento e o movimento é justiça divina. E o ponto de consciência número 3, como você pode ver, diz: não fuja das suas responsabilidades. Elas são as bases do merecimento. Olha que legal. Esse é o ponto mais profundo desse protocolo. Por quê? A fuga da responsabilidade é a principal fonte de paralisia, de culpa, de estagnação, de ansiedade, de sensação de injustiça, vitimismo espiritual. Porque quando não tem essa autorresponsabilidade, a culpa é sempre do outro. Eu não preciso fazer nada, porque a solução tem que vir de fora. Então, Xangô, aqui ele se torna injusto consigo e com o mundo. Como? Por quê? Porque o Molu paralisa não como punição, mas como contenção kármica, até que a pessoa enfrente, né, assuma, responsabilize-se e reorganize seus passos. Ou seja, ele vai parar você, vamos dizer assim, para que você, peraí, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu preciso tomar uma decisão, uma atitude e fazer algo, tá? Então, essa parada, nesse momento, é para que a pessoa possa refletir e refazer o que precisa ser feito, certo? Então, essa responsabilidade gera uma estrutura espiritual. E o merecimento é igual a uma consequência vibracional. Se eu vibro no amor, eu vou receber amor. Se eu vibro na maldade, eu vou receber maldade. Não é a lei da atração barata que vende por aí. É o estado vibracional que eu emano, eu recebo. Certo? Então não existe merecimento sem responsabilidade. E não existe justiça sem ação. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam com a gente, que consigamos algo, né? E não fazemos o movimento. Não vai dar certo esse negócio. A carta, todo protocolo, ele tem, para quem está novo aqui, né? Todo protocolo que nós abrimos na constelação, seja universal ou das outras constelações específicas, tem uma carta, né? E aqui você pode ver, essa carta 195 diz, ela é uma leitura simbólica, tá? Ela diz o seguinte: a vida é muito injusta quando dá tudo para uma pessoa, sem que exija dela o mínimo esforço para conquistar. Pô, isso aqui é um tapa na cara de muita gente querendo que tudo caia do céu. Pronto. Então essa carta ela fala sobre esse equilíbrio kármico. Ela explica o valor evolutivo do esforço. Não está dizendo que você tem que se matar. Você tem que viver, sabe? Mas num equilíbrio. O perigo das facilidades, a injustiça energética da estagnação, porque quando você fica parado, né, seu campo energético vai cair. E como a ausência de desafios cria consciências frágeis. Se eu não tenho desafios, eu não vou ter resiliência para seguir. O primeiro obstáculo que surgir por aí, eu vou desabar, né? Então, o Mulu, ele ensina que tudo aquilo que vem fácil demais não cria raiz. E o que não cria raiz não se sustenta. Você sabe disso, uma árvore grande, se as raízes não forem profundas, qualquer vento derruba, né? E o que não sustenta paralisa. Cedo ou tarde vai paralisar, vai cair, vai por terra. Então, Xangô afirma aqui o seguinte: justiça espiritual é esforço coerente com a sua missão. E, olha só, esforço coerente. Até aquela palavra sacrifício, que às vezes nós entendemos mal, a pessoa acha que tem que sofrer demais. Nossa, tudo muito sofrido. Sacrifício é sacro ofício. É você, alinhado com o seu propósito, fazer o que tem que ser feito. Mas sacro vem de sagrado. Você torna aquele ofício que você precisa fazer de uma maneira sagrada. Sacro ofício. Muda essa interpretação que você tem sobre sacrifício, tá? E você vai ver que vai ficar mais leve.
Depois que eu aprendi isso, uau! Então, para mim mudou tudo. Então, e eu não estou falando aqui, repito, né, de esse esforço sofrido, por isso que eu estou explicando. Sacro ofício, tem que ser leve. E nem de um esforço competitivo. Eu tenho que ganhar dele, eu tenho que ganhar dela, eu tenho que ganhar do mundo. Não. Mas de um esforço consciente, sabe? Consciente, digno, alinhado com o propósito. É isso que eu acabei de falar. E para finalizar, eu vou fazer um exercício meditativo com você, dentro dessa constelação, desse protocolo, se você assim quiser, tá? Então, para encerrar, vamos fazer esse momento. Se você estiver num local tranquilo, sinta seus pés aí tocando a terra, sentado tranquilo, né? Não sei se você está deitado, onde você está. Se você estiver dirigindo e assistindo, é claro que você não vai fazer isso, né? Então, imagine que o Mulu, ele coloca a sua mão pesada e curadora sobre seus ombros. Imagine. E ele diz sem palavras. É até telepático, mas você sabe o que ele está dizendo. Pare de fugir. Pare de fugir. O que você teme não é maior que você. Tá? Responsabilidade é portal, não prisão. Responsabilidade é portal, não prisão. Agora, Xangô surge do seu outro lado e diz: eu restauro o movimento. Eu devolvo o ritmo. Eu te realinho ao fluxo justo da sua vida. Respire profundamente e permita que o movimento retorne. A chave desse protocolo, ela é maravilhosa. Eu amo todos, mas esse aqui, assim, ele me tocou profundamente, porque as verdades que ele traz são profundas, por isso tocou profundamente, tá? Então, equilíbrio sem movimento não é equilíbrio, é paralisia. Guarde aí. A fuga que você faz da responsabilidade interrompe o fluxo espiritual. Para de fugir. Para de fugir, tá? E o merecimento nasce da maturidade, não do milagre. Eu tenho que ter maturidade para fazer o que precisa ser feito, com coerência, com responsabilidade, com autorresponsabilidade, com conhecimento, com autoconhecimento, com tomadas de decisões, com tudo isso. E aqui Xangô e Omulu, ele trabalham juntos para ensinar exatamente isso. Você só paralisa porque tenta manter a vida onde ela já não cabe mais. Cara, você está vendo que não é ali mais, você está vendo que você tem que mudar, fazer os movimentos e você não está fazendo. Aí ela paralisa. E ela só volta a andar quando assume o que é seu por direito e dever. Olha essas duas últimas palavras. Quando você assume que é seu por direito, eu tenho direito. Isso pode ser meu por direito, legal, mas eu também tenho o dever de fazer o que eu preciso fazer, tá? Eu vou ficando por aqui. Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilhe. Vamos juntos disseminar e despertar a consciência. Até um próximo vídeo falando de outro tema ou ainda assim da constelação universal dos orixás, baseado na psicologia e na filosofia africana. Arro, namastê, axé para você e até o próximo vídeo.